Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Galahad com vocês para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar das diferenças entre Umbanda e Espiritismo e Umbanda, para que vocês possam entender de fato as diferenças, entender alguns conceitos e ter um pouco mais de conhecimento, saber como agir quando estiver no centro espírita, no terreiro de Umbanda, se ele é federado, se não é federado. Isso tudo você vai saber num vídeo muito curto, que eu prometi colocar mais conteúdo aqui e agora arrumei um tempinho para poder gravar para vocês. Antes da gente começar, curte, se inscreva, compartilhe, badala o sininho para não perder as notificações. Vocês sabem uma regra do YouTube, eu odeio pedir isso para vocês, mas eu pedindo vocês não fazem, imagina se eu não pedir, né? Então, uma regra do YouTube, se você não fizer isso, você não recebe os nossos vídeos e você prejudica pra caramba um trabalho que dá muito trabalho, gasta muito tempo. E se você está precisando de um auxílio espiritual, mesa quântica, baralho cigano, acesso aos registros acásticos, mapa numerológico, você vai escanear esse QR Code que está ali, tira o microfone, que está ali em cima, ou clicar, tocar no link que está na descrição desse vídeo para você ir para a lojinha das terapias para você ir ter acesso a essas terapias, agendar o seu horário comigo. Tudo é feito de forma online, 100% ao vivo, e lembre-se que energia não conhece limite, quem conhece limite é município. Vamos começar, vamos falar das diferenças, então vamos embora. Para contextualizar, o Espiritismo nasceu com Allan Kardec na França em 1800 bolinha, não me recordo o tempo certo, e também não faz a menor diferença, porque não muda os rumos da história, e não muda o que foi feito. Enquanto a Umbanda nasceu muitos anos depois, deve estar completando aí seus 100 e poucos anos, pelo médium Zélio Fernandinho de Moraes. Tudo isso começou porque ele estava passando mal, foi no centro espírita. Já contei essa história aqui, está no mini curso de Umbanda, se você não assistiu, assista. É um curso curto, dá para você maratonar rapidão e você, de novo, tô de marcação com esse microfone aqui, hein? Então dá para você assistir e entender os conceitos da Umbanda universalista, tá? É da universalista, não é das outras vertentes de Umbanda. Assim como na Umbanda, o Espiritismo teve uma outra vertente chamada Espiritismo rutenista ou rustenista, e que não foi para frente, teve pouquíssimos adeptos e hoje quase ninguém sabe o que é isso, até porque caiu em desuso, por ter inúmeras diferentes a codificação espírita de Kardec. A Umbanda também tem suas vertentes, entre elas a gente tem o Umbandaime, a Federação Eclética do Mestre Yokanã, que era conhecido como Solitário, nós temos aí Umbandomblé, Umbanda Traçado, Culto de Nação, Umbanda Universalista, Umbanda Esotérica, do Mestre da Mata e Silva, Umbanda Sagrada, e assim nós temos inúmeras vertentes. Mas na prática, quais são as diferenças entre Espiritismo e Umbanda? Aí eu vou dar agora um contexto mais geral, eu vou falar mais pela Umbanda Universalista, tá? No Espiritismo, você tem trabalhos que nós chamamos de mesa mediúnica, trabalhos de desobsessão e também os trabalhos de conscientização, que é evangelização, alguns cursos, como o curso de passe magnético, né? Temos ali a água fluidificada e a manifestação de alguns espíritos. Geralmente, no Espiritismo, principalmente o Espiritismo que está afiliado à Federação Espírita do Brasil, ela proíbe inúmeros tipos de manifestação e proíbe também alguns tipos de trabalho e ferramentas que são utilizadas através do mecanismo mediúnico. Então, por exemplo, reiki, cromoterapia, apometria são radicalmente proibidos no Espiritismo que está afiliado à Federação Espírita, que para mim é um retrocesso. Farei um outro vídeo sobre isso daqui a um tempo. Já o Espiritismo que não está afiliado, ele já aceita algumas outras coisas, como a manifestação de pretos velhos, manifestação de alguns arquétipos que não fazem parte da codificação espírita. Porque no Espiritismo se tem que, dependendo da manifestação e como o espírito se manifesta, e ele fala, ele é um espírito atrasado. Isso aconteceu uma vez, até mesmo com o grande Divaldo, né, que está se preparando para ir embora, né, já tem até vídeo dele falando que está preparando para desencarnar, que é basicamente depois de Chico Xavier o grande nome do kardecismo no Brasil, e assim mesmo ele tentando conhecimento, ele já cometeu alguns erros, eu diria até que erros que são comuns do espiritismo, mais voltado à federação. E eu vou esperar o carro passar aqui, porque toda vez é um tal de carro com escapamento furado passando aqui, que é uma coisa maravilhosa. Então ele já cometeu uma gafe, né, com o Preto Velho uma vez, falando que o Preto Velho é um espírito atrasado, um espírito que tem que entender que já morreu. Isso já tem muito tempo, não sei se ele se retratou, e também para mim não faz diferença nenhuma. Cada um age conforme o seu conhecimento permitir e está tudo certo. Ele não deixa de ter a importância dos trabalhos, né, de caridade que já fez e ainda faz.
Então, o espiritismo de federação é mais assim, um trabalho um pouco mais tranquilo, mais brando, em que os espíritos sofredores eles incorporam em várias sessões para serem doutrinados dia após dia, até que um dia se convençam que está na hora de mudar. Na Umbanda, principalmente na Umbanda universalista, e no espiritismo, por exemplo, não federado, nós temos a Umbanda federada também, tá, pessoal? Tem a Federação de Umbanda de Brasil, que eu também não sou favorável. Mas a Umbanda, que ela é federada, ela também tem algumas limitações que no tocante à tradição umbandista. E aí depende que tipo de Umbanda nós estamos falando, porque tem essa confusão com as vertentes. Então, algumas Umbandas tocam atabaque e outras não. Originalmente, pelos postulados de Umbanda, não se usava atabaque. Quer dizer que não pode usar? Não. Usa se achar que tem que usar e se a espiritualidade falar, ó, usa atabaque para poder fazer a vibração através do som. Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Mas as vertentes umbandistas, diferente do espiritismo, ela já serve mais como um hospital de urgências, em que a pessoa está passando mal, ela precisa de um atendimento mais rápido. E então, as umbandas mais tradicionais também não aceitam apometria, reiki e outras ferramentas de tratamento. Já a umbanda esotérica, que também tem algumas limitações, já aceita algumas coisas como reiki, cromoterapia, etc. E a Umbanda universalista já aceita tudo que tem com a finalidade de fazer a caridade para o encarnado e para o desencarnado da maneira mais rápida e eficiente possível. Então, basicamente, no Espiritista não tem manifestação, na maioria das vezes, de magos negros, espectros, elementais, elementares. Muitas vezes, por exemplo, a linha que a gente chama de linha de esquerda da Umbanda se manifesta no Espiritismo com outra roupagem, que é justamente para não gerar aquele conflito. Ah, você é um Exu, você é atrasado, não sei o quê, blá blá blá. Então, tem essas diferenças. Como havia dito, na Umbanda, em qualquer Umbanda, é um hospital de urgência, enquanto no Espiritismo seria aquela coisa que você marca uma consulta. Não reduzindo a importância do Espiritismo, que faz trabalhos sensacionais até hoje, estando federado à FEB ou não, tá, pessoal? Então chegou a mensagem aqui. Então, pessoal, as diferenças de Umbanda e Espiritismo basicamente são essas: incorporações mais tranquilas, mais sutis, trabalhos mais leves no Espiritismo, de desobsessão, geralmente a ferramenta que se tem é a oração, a codificação espírita e água fluidificada dos passes, enquanto nas Umbandas você já tem a defumação, você já tem impólvoro, você tem já outros mecanismos de retirar lavas astrais, evocar entidades para ajudar nos trabalhos, e no Umbanda universalista você tem reiki, cromoterapia, apometria e inúmeras outras ferramentas de trabalho para trazer a caridade e a resolução de problemas, né? Então, basicamente é isso. Então, se você for umbandista, o certo é falar que você é umbandista. Não é falar que é espírita de Umbanda. Mas se você falar que é espírita de Umbanda, a pessoa vai entender que você é umbandista. Certinho, pessoal? Então, foi só tipo um apanhado, tá? Existem inúmeras vertentes de Umbanda. Eu já falei sobre isso lá no mini curso de Umbanda Universalista. Se eu lembrar, eu vou colocar no card aqui em cima. Então, vocês dão uma olhadinha lá para aprender um pouco mais. Não se esqueçam que as aulas do curso de Reforma Íntima, elas são postadas de 1 a 2 dias depois que elas acontecem ao vivo no Centro Espiritualista Irmã Celinas, aqui em Goiânia, no setor aeroporto. São basicamente 2 aulas por mês, que é para também dar espaço para os outros palestrantes. Não se esqueça de agendar a sua sessão comigo. Espero que você tenha uma excelente semana. Fique com Deus e tchau.